Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini. E hoje, galera, tô recebendo aqui um dos convidados mais especiais até agora do HSC Entrevista. Mas antes de eu chamar ele, vou fazer aquela cerimônia de sempre, pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, ative as notificações lá também, deixe o like, no Spotify também avalie a gente, comente, curte, porque isso aí ajuda a gente pra caramba, beleza? E assim, galera, vocês já sabem aí na thumb quem é o meu convidado, mas eu tenho a honra, a glória e a satisfação de chamar aqui para se apresentar meu amigo, professor especialista em tecnologia, um dos caras que mais entende aí do ramo, professor André Luiz Alves. Seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite. Imenso prazer estar aqui, participando mais uma vez, ou pela primeira vez aqui, né, deste programa. Eu prefiro, assim, em alguns momentos eu prefiro ser chamado de Andrebas, mas esse é um assunto para a gente discorrer a nossa conversa aqui, mas vamos lá. Como você disse, eu atuo na área de tecnologia, mas também já atuei em outras frentes também. Hoje eu estou focado mais na parte de tecnologia para o ensino médio e quem sabe futuramente aí também para o pessoal do ensino superior. Obrigado pelo convite, Vitor. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade. Galera, então antes da gente começar a entrevista de fato, como virou costume aqui no História Sem Crise, em todos os nossos 8 quadros que a gente mantém hoje, vou pedir para a produção aumentar a vinheta e assim que ela terminar a gente volta e inicia a entrevista, beleza? André, eu queria saber de você, eu faço essa pergunta para todos os convidados que vieram até aqui agora, acho muito pertinente, uma vez que nós somos professores e a gente trabalha com o pessoal do ensino médio, eu queria saber como que era o André no ensino médio. Você pode comentar para nós como que você vê hoje, com toda a sua experiência, como pai, como que era o André, o que você lembra desse período na sua vida? Olha, é uma pergunta um tanto quanto capciosa, mas que é bom lembrar, né? É bom, de fato, a gente ficar nesse momento aqui de trazer um pouquinho algumas memórias. O meu ensino médio, ele teve algumas fases, né? Eu também trabalhava, né? Ao mesmo tempo que fazia o ensino médio. Então as minhas lembranças são muito das minhas amizades que eu trago, inclusive, até hoje. Amizades do ensino, na verdade, do ensino fundamental, que depois foram para o ensino médio, e hoje eu trago elas no meu convívio até os dias atuais. Lembranças, assim, eu tenho de professores, cara. Professores como a professora Vanderlei, que era uma professora de língua portuguesa, que, assim, me incentivou a seguir nos estudos. Eu era um estudante bem espoleto, né? Digamos assim, da turma do fundão. E volta e meia estava aprontando algumas, né? Então, era uma professora que sempre me dava uma segunda chance, conversava comigo, chamava para as ideias mesmo. Chamava, falou, o que você quer? O que você quer? Foi com ela as primeiras experiências que eu tive de entrar numa universidade. Eu lembro que ela tinha um projeto que levava nós, estudantes da rede pública, da Zona Leste de São Paulo, para as universidades públicas. Então ela pegava num sábado, num domingo, pedia lá um ônibus da prefeitura e levava os estudantes para a USP, para conhecer o campus da USP, conhecer universidades privadas, as que tinham na época, e outras universidades. Então eu lembro muito bem dela e dessa atenção com a gente na época, né? Tenho outras lembranças, né, de outros professores que também ensinaram bastante, mas essa é a que vem mais à tona, assim, que me traz bastante satisfação em lembrá-la. Até porque, há um tempo atrás, olha que engraçado, eu voltei na escola, na mesma escola em que eu estudava, para cumprir os meus deveres eleitorais. E quem estava lá? Ela. E na ocasião, eu ainda atuava no mercado, e
tempos depois eu acabei indo para a educação. E aí foi, assim, foi um bate-papo curto ali, né? Só de coisa rápida, mas eu lembro dela, assim, com uma imensa satisfação. Pô, André, que bacana, assim, e a gente, cada uma das pessoas que passam por aqui, nós temos experiências diferentes, né, memórias distintas, mas eu sempre faço essa pergunta quando o convidado já não toca nesse assunto, que é se tem um professor marcante, porque a gente sabe que a gente impacta a vida dos alunos de formas positivas e negativas, e nem sempre, às vezes, a gente tem essa consciência, né? Assim, que a gente de fato está sendo um espelho, está sendo uma referência ali, em vários sentidos, né? Eu mesmo na faculdade eu tenho um exemplo de um professor, até se ele estiver me ouvindo aí, Thiago Boim, me deu aula de História do Brasil. Então, assim, ele foi uma inspiração para mim pelo jeito que ele se comportava, mas porque ele também era todo tatuado, e eu achava aquilo assim, pô, cara, o cara que é professor de faculdade é todo estilosão e tal. E ele me inspirou muito. André, eu queria saber de você, como foi o seu momento de transição ali do término do ensino médio e sua inserção no mercado de trabalho, ou se você primeiro foi para graduação, como foi esse processo para você? Porque assim, nós damos aulas para alunos de terceiro ano e é um momento, ao meu ver, que a sociedade cobra muito, né? E eles também se cobram, né? Pela questão terminar a escola, entrar na universidade, uns já trabalham ou vão ter que trabalhar. Como que foi esse momento de transição, assim, término de ensino médio e ser entregue, assim, para a vida adulta? Olha, eu acredito que na época em que eu estava concluindo o ensino médio, eu não tive essa transição porque eu já trabalhava estando estudante e sendo estudante, né? Então, desde o ensino fundamental e os últimos anos do fundamental, eu já fazia alguma atividade remunerada. Eu, na verdade, o primeiro trabalho formal que eu tive foi com 14 anos. Eu lembro que minha mãe foi até a empresa assinar minha carteira como office boy. Olha só. E falando office boy, você entrega um pouco a idade, mas tudo bem. Mas a gente tinha essa questão de fazer algumas atividades. Eu estudei como eu disse, numa escola pública, mas a gente fazia também como se fosse uma extensão, que era na obra social Dom Bosco, em Itaquera. E lá nós aprendíamos vários ofícios. Aprendi o ofício, por exemplo, da marcenaria, de como fazer um sorvete, serviço, trabalhar na horta, plantar, o colher mesmo, de fato, você acompanhar toda aquela evolução do plantio, do regado, depois colher, e depois a gente saía no bairro para poder vender. O banquinho que a gente fazia, a gente saía para poder vender o sorvete, e a gente tinha os locais que a própria ali, a comunidade já nos reconhecia, porque a gente saía com crachá, tudo certinho, e aquilo nos ensinava a como trabalhar, a como lidar com o público, né, a como lidar com as diferenças. Enfim, ali eu saí com vários ofícios. O meu último foi, claro, na área de informática. Foi a primeira, eu saí de lá formado como programador, né, com 14, 15 anos, né, foi nessa transição, 14 anos exatamente, que foi o meu primeiro curso de programação que eu fiz. Antes tinha feito datilografia, mas falar de datilografia também entrega a idade hoje em dia, mas vamos lá. E eu fiz exatamente essa transição nessa época, em que eu saí de algumas atividades que eram tidas bem operacionais e foi com uma atividade que a primeira oportunidade na época era se trabalhar como office boy, que é o que eu vislumbrava naquela ocasião. E, pelo que pareça, eu fui trabalhar como office boy num escritório de contabilidade. E aí comecei a ver ali também a questão da rotina, da prestação de serviço, né, trabalhar com o público, coisa que a gente já tinha ali uma certa habilidade. Então, essa foi a minha primeira experiência, logo que eu ainda estava, né, entrando no ensino médio, primeiro ano ali, e depois eu fui trilhando outros caminhos, fui trabalhar com algumas funções mais operacionais, como ajudante geral, trabalhar com atendimento, com vendas, ainda naquela época. Depois vieram outras experiências que a gente pode conversar um pouquinho mais. Sim, bacana. De fato, a gente, né, nós contemplamos aí gerações diferentes e hoje nossos alunos também estão numa geração diferente. Então, hoje em dia, até as próprias leis trabalhistas, né, e acredito que, assim, de uma certa forma, né, os tempos mudaram, então os nossos jovens estão começando a ingressar no mercado de trabalho
um pouco mais velhos, né? Mas a gente percebe que quanto mais tempo para trás, também é o mesmo relato dos meus pais, enfim. André, eu queria saber de você agora uma outra fase importantíssima e bem pertinente, assim, que eu sempre pergunto, que é: como foi, onde foi e qual a área / curso a sua primeira graduação? Olha, como eu disse, eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, né? E por incrível que pareça, eu me vislumbrei com essa área. Eu tinha um sonho de ir para a área da arquitetura, mas claro que, assim, eu sou um péssimo desenhista, reconhecidamente hoje. E eu acabei indo para, assim, não concluir, mas eu fui fazer ciências contábeis. Fiz 2 anos de ciências contábeis e no meio do caminho, né, os imprevistos da vida, acabei parando de fazer isso. Foi quando surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa de relacionamento com o cliente, ou seja, de atendimento, em que depois que eu estava lá, a empresa, né, teve um programa interno lá de incentivar os colaboradores, todos eles, independente dos níveis, a fazer um curso de graduação tecnológica. Foi aí que eu concluí mesmo a minha primeira graduação, que foi em gestão, no eixo de administração, né, gestão pública. E foi aí que eu concluí. A empresa, ela incentivou, ela praticamente custeou 90% de todos os cursos, então foi a primeira oportunidade de eu concluir. Tive outras, no caso a primeira de fazer, mas não cheguei a concluir. Isso foi ali no comecinho dos anos 2000, né? Então isso já tem um tempinho. O legal é que, assim, eu progredi na empresa por conta dessa minha formação. Então o meu contato, a minha questão de gestão de pessoas foi muito aprimorada por conta dessa minha formação. Eu exercia um cargo de liderança, passei por algumas etapas como supervisor e todas aquelas coisas: supervisor trainee, supervisor júnior, supervisor pleno, supervisor sênior, aí depois fui promovido a gerente e tal, e assim fui galgando durante alguns anos nesta área, até que aos poucos eu fui indo para a área de treinamento, aperfeiçoamento, dentro dessas organizações, até cair na sala de aula. Bacana, bacana. E aí, assim, de uma certa forma, você também praticava ali a questão pedagógica nessa sua experiência de trabalho, né? Você mesmo disse, você foi galgando ali, subindo na hierarquia dentro da empresa, e isso também é inerente ali à questão de ensinamentos, né? Tudo mais. Eu queria saber agora, André, assim, tem muitas perguntas direcionadas para o dia a dia na sala de aula, mas a gente está chegando lá aos poucos. Quando de fato foi o momento que você migrou para a sala de aula ou para as diferentes salas de aulas? Eu pergunto isso porque, assim, como professor, eu acho que a gente sempre lembra das nossas primeiras, ou de fato a primeira experiência, assim, numa sala de aula convencional, com alunos, e isso me marca bastante. Já faz, acho que das minhas contas, 8 anos e meio, 8 anos, no meu caso. Como foi para você? Olha, eu vou dividir em duas etapas, Vitor. A primeira experiência como professor, eu atuava ainda nessa primeira minha formação. Eu atuava como supervisor, né, de atendimento, em empresas de relacionamento com o cliente, e eu fui chamado para dar aulas de técnicas administrativas, rotinas administrativas, ou até mesmo de como atender o cliente ainda ali no comecinho dos anos 2000. Então eu fazia isso sempre aos sábados, e era bem puxado, era das 8 até as 4, direto. Eram 4 turmas, 2 turmas de manhã e mais 2 turmas à tarde. Então essa foi a minha primeira experiência com sala de aula. O friozinho na barriga, eu lembro até hoje como é que foi, que era um pessoal que era bastante interessado, né, ávido, queria aprender bastante, e eu vinha com uma experiência que era praticamente a minha rotina de semana. Então, para eu montar uma aula, era eu praticamente reproduzir o que era bom e o que não podia fazer, e, por exemplo, a rotina, ou lidar com hierarquia, ou a questão de comportamento, de ética ali no ambiente. Então, isso para mim era muito tranquilo de falar, porque, claro, tinha uma ementa do curso, mas para mim era tranquilo por conta da minha experiência.
a minha chavinha mesmo virou totalmente numa segunda etapa, que foi quando eu voltei. Isso deu uma parada ali em 2005, mais ou menos. Voltei em 2012. Em 2012, eu ainda atuava no mercado como gerente, e eu acabei indo pegar uma ou outra aula no período noturno, na escola técnica, onde havia ali uma necessidade de trabalhar com um curso de informática, mas para ainda algumas matérias um pouco mais voltadas para a área administrativa. Pegava 1 ou 2 dias, então foi aí que eu comecei a entrar em sala de aula. Foi indo, pegava um período, depois ficava um período fora. Eu virei a chavinha mesmo em 2015. 2015 eu saí da minha antiga profissão, da minha antiga ramo de atuação, e virei a chavinha para a educação. Foi aí que eu voltei a estudar mais fortemente. Claro que neste período de 2005 até 2012 foi quando eu fiz a minha graduação em tecnologia, né, porque eu já estava atuando nesse sentido. E aí eu comecei a ir mais para a parte de tecnologia. Foi quando eu busquei mais especializações, as pós-graduações e cursos, certificações. Ou seja, na minha atual trajetória, de 2015 para cá, é quando virei a chavinha, mas já estava em sala de aula desde 2012, em alguns períodos. Então, resumo em 2 etapas aí: começo dos anos 2000 e o finalzinho ali da segunda década dos 2010 em diante. Perfeito, perfeito. E, André, é óbvio que essa pergunta tem uma resposta também óbvia, né? Mas eu queria saber de você, de uma pessoa que sabe, que entende, como foi acompanhar, vamos definir esse recorte aí, dos anos 2000 até 2015, quando você, de fato, como você mesmo falou, muda a chavinha. Como foi acompanhar, na visão de um profissional vinculado à questão tecnológica, essa evolução da tecnologia tão rápida, onde a gente teve uma série de tecnologias que surgiram e que rapidamente se tornaram obsoletas? Vou citar uns exemplos assim bem clichês, tá? MP3, pendrive, Blu-ray. Mas, na sua visão, como uma pessoa que conhece, uma pessoa da área, existem tecnologias que você utiliza ou já utilizou que a gente, da sociedade comum, a gente pouco faz ideia, questões vinculadas à programação, ou enfim, como foi acompanhar essa evolução? Olha, para a gente também, em alguns momentos, chega a ser uma surpresa, mas não tão grande, porque a gente sabe que, somente para quem trabalha com tecnologia, todo dia surge uma coisa nova. E não é agora, nos anos 2020, 2025, sempre foi assim, sempre surge uma coisa nova, sempre surge uma nova tecnologia, e por mais que seja algo muito utópico, quando se lança, passa algum tempo e aquilo já se torna realidade, já se torna um pouco mais próximo do público geral, dos profissionais. Então, nesta época, a popularização, por exemplo, de algumas redes sociais, né? Eu até anotei aqui, por exemplo, era muito comum a rede de comunidades que tinha na época. Então, isso foi superado, né, por uma outra rede que também envolvia essa questão de comunidade, mas tinha um outro formato que hoje ela já é obsoleta. Então, se você for pegar ali uma linha do tempo do Orkut, do Facebook, para o que nós temos hoje de rede social, você vê a evolução dessas redes sociais, também como o avanço da tecnologia, também com o avanço dentro delas também dos ambientes de programação, dos ambientes de tecnologia embarcadas nela, e a gente tira como exemplo diversas outras também. Hoje a gente tem os assistentes virtuais dentro das nossas casas, no próprio dispositivo celular, nos computadores, tudo isso conectado, coisas que não tínhamos. O próprio e-commerce, a questão da comodidade que a gente tem muitas vezes, a gente marcava para, olha, vamos marcar no sábado para ir àquela loja comprar um produto. Imagina, era um programa de família, você sair de casa, ir até a loja no centro da cidade ou em algum lugar específico para comprar determinado produto. Hoje você não precisa fazer isso. Tudo isso são adventos da tecnologia, são evoluções da tecnologia, tudo isso envolve programação, algoritmo, envolve hoje a questão da inteligência artificial, que era, na época, utópico, era uma coisa, isso vai demorar, né? Então, hoje a gente já vive isso
o que era tratado como utópico, a gente já vive isso hoje, nos dias atuais. Sim, sim, bacana. Tudo que você falou, eu concordo plenamente. Você tocou num assunto interessante na época das redes sociais com base nas comunidades, né, do Orkut. E era muito legal. Eu peguei, assim, boa parte do Orkut, acompanhei o final, chegada do Facebook, depois Instagram. E existem até conversas aí que acho que a Google iria deixar as pessoas tentar encontrar as fotos do Orkut de novo, tal. Sempre tem esse vai e vem aí. André, mudando a chavinha das nossas perguntas, né? Eu te conheci porque nós trabalhamos no mesmo local, né? Nós somos docentes no Senac São Bernardo do Campo. O Senac é uma instituição gigante, é uma referência nacional em questões de ensino, com cursos dos mais distintos, cursos técnicos, graduações, especializações, e também o nosso público, que é o ensino médio técnico, na qual você contempla a parte técnica. Eu queria saber, e isso é bem interessante para a gente também, né, os nossos ouvintes que têm essa curiosidade, como foi para você e o que você lembra do processo seletivo para ser docente no Senac? Porque a gente até brinca entre nós ali no dia a dia que é bem complexo, assim, tem algumas coisas meio engraçadas. Como que foi para você, né, o processo para o ingresso no Senac? Eu vou assim, eu sou um profissional que não gosto de ficar parado, né? Eu gosto de desafios, então no começo de 2022 eu comecei a buscar outros players que eu pudesse ter mais contato com estudantes do ensino médio. Hoje eu atuo também em outra instituição pública e, por conta disso, comecei a buscar outros centros de educação tecnológica. Então, foi aí que eu fui buscando outros cenários. Foi quando eu entrei no portal lá do Senac, fiz a minha inscrição, coloquei meu currículo lá e deixei lá, fui acompanhando tempo em tempo. Quando foi ali no segundo semestre de 2022, surgiu a oportunidade ali de professor de tecnologia, professor de docente de ensino médio técnico. Pô, eu dou aula para ensino médio técnico, eu me inscrevi no processo e, assim, pensei que assim, iria pessoalmente, como já tinha outros casos naquele mesmo ano que eu estava indo pessoalmente, numa entrevista direto com o coordenador ou com o diretor da escola. Achei que fosse desse cenário. Então, foi tudo online, né? Desde o primeiro contato com recursos humanos da unidade. Eu não conheci ninguém pessoalmente, só no dia em que eu comecei a trabalhar. Então, assim, de uma forma resumida, também entra justamente nessa questão do uso do recurso tecnológico, proveniente, claro, dos últimos 5 anos, aí, por conta do período que passamos, em que todo o processo foi feito de maneira remota. Isso foi o que mais me surpreendeu, e eu já vinha falando isso há cerca de 13 anos atrás, num trabalho que eu tinha feito com os estudantes. E eu passei por isso, então para mim foi interessante isso, desde o primeiro contato, depois diretamente com a coordenação, depois diretamente individualmente com a coordenação também, mas com apoio, depois com o gestor da unidade. Então foi algumas etapas. 2 dias depois, olha, você só precisa entregar esse camalhaço de documentos, todos virtuais. Eu tive que correr atrás, porque, por exemplo, a gente mantém físico, depois tive que digitalizar, e hoje ainda bem que eu tudo mantenho digitalizado. E só cheguei no dia e falei, olha, dia tal de janeiro você começa. Eu falei, hã? Te juro, a minha surpresa foi chegar lá, as pessoas que estavam para me receber já sabiam quem eu era. Olha a gafe que eu cometi. Eu levei a minha carteira de trabalho física, porque era o que a gente fazia. Era o que a gente fazia, então eu levei minha carteira de trabalho física e eu cheguei a oferecer minha carteira física para o RH. Ele falou, olha, a gente não faz isso, hoje é tudo digital. Ou seja, o feitiço virou um feiticeiro, né? Porque eu acabei tomando assim, aprendi, porque, caramba, é claro, todo o processo foi online. Eu já estava cadastrado na unidade, já estava lá, e aí para mim foi uma surpresa total. Ao chegar lá, eu costumo dizer que, assim, você percebe um ambiente
acolhedor, um ambiente em que você se sente valorizado como docente. Então, quando eu falei de buscar desafio, foi uma escolha bem assertiva para a evolução minha como profissional da educação. Foi também uma escolha positiva no sentido de encontrar pessoas que têm o mesmo sentimento ali de querer fazer sempre um pouquinho mais, querendo sempre um pouco uma excelência, com os recursos que são ótimos e que a gente tem à disposição, isso tem que se dizer, né, que são recursos de excelência, coisa que a gente não encontra em outros lugares, mas o principal é a percepção de valorização do profissional docente, que a gente percebe naquele ambiente. Eu acho que, resumidamente, é o que me faz ainda acreditar, tanto no espaço em que estou e, de alguma maneira, tentar produzir isso e tentar reproduzir isso em outros ambientes que eu também atuo. Então, foi toda essa celeuma de uma forma resumida. Não, sim, essa só para retomar aí você falando a questão da documentação, assim, é que o pessoal que tá ouvindo, gente, é muito documento, muito mesmo, a gente tá falando assim, mas assim, pô, eu também sou muito feliz, muito realizado em ser docente do Senac, foi a minha terceira tentativa, a segunda em processo mesmo, mas até o Rafael Barba, que é o historiador, que é um colega que eu tenho, que eu entrevistei, foi a primeira pessoa que mostrou assim todo o poderio do Senac quando eu era estagiário lá no Itaú Cultural. E eu coloquei na meta da cabeça isso aí com 19, 20 anos e depois, anos mais tarde, consegui entrar. André, você citou para nós que também é docente, né, em uma instituição pública. E eu queria que você comentasse assim, né, qual a sua percepção que você tem de diferença de ensino, perpassando por questão de recurso e disponibilidade dos alunos também, entre dar aula nessa outra instituição, né, e no Senac. E aí você pode comentar a questão dos alunos, né, a clientela, a questão estrutural. Você consegue identificar algumas diferenças? Claro, uma ótima pergunta. Eu não tenho problema nenhum em falar, eu até comento isso abertamente. Hoje eu atuo no Senac, como é sabido, e também atuo no Centro Paula Souza. Ambas são instituições que focam justamente no ensino técnico, no ensino profissionalizante, no ensino para as pessoas terem ali um ingresso rápido no mercado de trabalho. E eles, assim, acredito que tem bastante semelhanças, né, em termos de como conduzir a formação técnica profissional. As diferenças são enormes, até porque uma é considerada uma empresa, digamos, podemos dizer que é uma empresa privada, né, o público-privado, para dizer assim, a outra é 100% privada. Então, há diferenças justamente em questões burocráticas, como toda a repartição pública que existe, mas também, nos últimos anos, tem havido um pouco uma melhora na questão de recursos para os docentes, tem aumentado um pouquinho a questão de melhorar um pouquinho a infraestrutura. Ainda não é uma estrutura o que a gente tem, né, como docente do Senac, mas é uma estrutura que a gente consegue fazer o nosso trabalho, que é aquela coisa, a gente se esmera, né, para fazer o nosso melhor com o que tem. Mas é uma instituição que a minha, digamos, é o meu carro-chefe, né, onde eu, de fato, me deu a primeira oportunidade para ser o docente, e o qual eu sou bastante feliz em atuar. Eu atuo em 2 unidades, né? Eu atuo na ETEC Sebrae, que fica na região do Campos Elíseos, aqui no centro de São Paulo, e é uma ETEC que tem uma estrutura bacana, porque fez parceria com o Sebrae, então a estrutura é do Sebrae, o prédio é do Sebrae, e tem uma ETEC dentro do prédio do Sebrae. Então, assim, os recursos tecnológicos, os recursos de audiovisual, a sala, o ambiente, ele é um ambiente de primeiríssima, porque é uma parceria de muito sucesso. A outra unidade que eu atuo também é uma unidade considerada nova, ela vai fazer 15 anos agora, que é ali na região de Tatuapé, chama ETEC Parque Belém. É um antigo espaço ali, quem vai lembrar, o antigo espaço da Fundação Casa, a antiga FEBEM do Tatuapé. Então é um espaço que é bastante simbólico, assim, pela questão de ressocialização, onde antes era um ambiente
que não saía dos noticiários policiais, hoje é um ambiente de educação. Tem também um parque ali, então a estrutura de onde eu atuo, eu posso dizer que são muito boas, mas eu sei que tem espaços que não têm essa mesma estrutura. Então eu sou feliz por atuar nesses lugares, porque eu sei que tem uma estrutura, tem um corpo docente em ambos os lugares que são engajados, servem bem a comunidade, seja para a base comum ou para a base técnica, que é o meu caso, e estão sempre preocupados em formar bons cidadãos, né, para o futuro, seja simplesmente para a parte técnica, ou que vão atuar ali como pesquisadores futuros, até mesmo docentes, nas áreas as quais escolher. Uma frase que eu utilizo em qualquer uma das turmas que eu tenho, seja Centro Paula Souza ou Senac, você está num curso de informática, você está num curso de tecnologia, mas você quer ser nutricionista, você quer ser psicólogo, tudo bem, não tem problema. Aqui você vai aprender um pouquinho de como funciona esses recursos, para quando você estiver lá na sua atuação, como psicólogo, como nutricionista, como advogado, seja lá qual for, você vai olhar para o profissional de TI e vai falar, caramba, eu sei que isso daqui não é fácil não. Eu sei que dá para fazer alguma coisa, né? E eu, teoricamente, até falo para eles, olha, facilmente você não vai ser passado a perna, né? Então, você vai ter um conhecimento a mais ali. Então, esse tipo de tino profissional, postura profissional que a gente tenta passar, eu tento passar nos ambientes em que eu atuo como docente. Perfeito, muito bacana. E que informação interessante a gente saber, né? Desse ambiente que você trabalha, né? Que foi uma antiga Fundação Casa e hoje é um centro de ensino e acreditamos, né, que essa questão de ressocialização e como a educação pode entregar os jovens para o mercado de trabalho e também, não só para o mercado de trabalho, né? A gente frisa muito isso, mas você também citou isso, né? Formar bons cidadãos, boas pessoas que tenham boas índoles, né? Que façam escolhas corretas ou que minimamente consigam ser críticos com alguns contextos ali do dia a dia da vida. E pegando o gancho nisso, André, eu queria te perguntar como que você vê hoje o mercado de tecnologia, principalmente com a chegada e o impacto das inteligências artificiais. Digo isso no leque que se abre de novas vagas, mas em contrapartida do leque que possivelmente pode se fechar, né, uma vez que as IAs estão trabalhando assim de maneira incansável, obviamente, em relação aos seres humanos, em algumas funções. Qual que é a visão do André na área de tecnologia? Eu faço sempre um comparativo com os estudantes o seguinte, eu lembro eles que quando começou os ônibus a terem catraca eletrônica, que a discussão era, o passador, né, o cobrador de ônibus vai parar de existir, essa função não vai ter, porque os ônibus estão se tornando mais modernos, então a pessoa precisa apenas do seu cartão e não precisa ter ali uma pessoa para poder passar, né, ou autorizar a sua passagem. Eis que os ônibus estão aí, né, em várias capitais, com recursos de catraca eletrônica e ainda mantém, em grande parte, a figura ali do passador. Em algumas regiões fala passador, mas aqui em São Paulo a gente fala cobrador de ônibus, que deve ser a mesma coisa no ABC. E, então, essa analogia que eu faço é para dizer o seguinte: surgem novas tecnologias e a IA está aí, a gente não pode fugir dela, mas não é algo recente. Todo mundo relaciona a IA como sendo agora de 2020 ou de 2015 para cá. Não, a IA já está aí há muitos anos. Ela se popularizou nos últimos anos. Ela se popularizou agora, dos últimos anos. E a gente tem que aprender com ela, porque vão surgir novas profissões. E a gente tem que pensar que a profissão que eu escolher hoje, no caso, pensando como estudante, a profissão que eu escolher hoje, como que ela se dará daqui a 15, 20 anos? Então, a IA está aí justamente para poder auxiliar você a fazer um bom currículo. A IA está aí para você tornar um campo de busca das melhores vagas, selecionar as melhores opções.
para que você consiga, de fato, ser mais seletivo. A IA não está para nos prejudicar, a IA está para poder nos ajudar. Mas também temos que pensar que surgirão novas profissões futuramente, provenientes justamente do avanço das tecnologias. A mesma coisa eu posso fazer a analogia de como a gente ligava numa sexta-feira à noite para pedir uma pizza. Hoje é um fato talvez um pouco mais retrógrado. Assim, ainda tem pessoas que fazem questão de ligar para pedir. Mas hoje nós temos o quê? O recurso da tecnologia, que é através dos aplicativos, que você faz a solicitação e em algum tempo depois já está lá algo que surgiu. E era comum isso? Não. Eu lembro que a minha primeira atuação formal era office boy. Passado algum tempo eu fui substituído pelo motoboy. E passado algum tempo isso também vai surgir outra situação que você vai acabar vendo uma troca, né? Vai haver substituições, vão surgir novas ocupações no mercado, novas profissões, novas formas de fazer aquilo que a gente imaginava que somente era daquele jeito. Então eu vejo de uma maneira otimista, não tão pragmática, mas podemos dizer assim que ela está aí para nos auxiliar. A gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente no meio acadêmico, porque sempre tem aquela questão do jeitinho brasileiro, né, de querer ter vantagem. Mas a gente fica um pouco mais, olha, tá aí, você vai usar, ok. O que você aprendeu com ela? Se você usou apenas para poder ter uma boa menção, uma boa nota, mas e aí, o que você aprendeu com ela? Eu acho que isso é a principal mensagem. O que nós aprendemos com ela? Bacana. André, a gente já está se encaminhando pro final, mas eu queria que você comentasse quais são os seus próximos passos, o que você está fazendo, seus próximos projetos, se você está se graduando novamente em outros estágios, para a gente entender como que tá os planos do André aí. Posso perguntar isso? Eu estou numa fase aqui bastante corrida, né? Eu estou na fase de conclusões aqui do meu mestrado em ciência da computação. Como eu disse, eu até então sou especialista nesta área, mas estou buscando justamente um grau a mais para poder, claro, buscar outros objetivos também profissionais. Eu tenho gostado muito de trabalhar, isso não é demagogia, tenho gostado muito de trabalhar com neurodivergente, que a gente pode colocar aqui um termo de singularidade, né? Em alguns momentos é um termo mais chulo, mas o neurodivergente, que são as pessoas que estão chegando para a gente na sala de aula digamos, com talentos diversificados, seja de ter uma atenção diferente em sala de aula, ou de ter uma hiperatividade a mais. Então a gente tem que saber lidar com essas neurodiversidades. Então eu estou trabalhando muito na pesquisa nesse sentido. Como tornar esse estudante, trazer ele melhor para a área de tecnologia, ou seja, metodologias ativas para que ele possa aprender com mais facilidade, não digo aprender de maneira fácil, mas aprender de maneira diversificada. Então eu tenho trabalhado mais nesse sentido, focado na pesquisa para o neurodivergente, principalmente na área de tecnologia. E como, é claro, buscando sempre a minha atuação em sala de aula, né? Eu faço algumas observações para entender até onde eu posso ir, e eu estou exatamente nessa fase de concluir o meu mestrado. Quem sabe esse ano, né, nessa mesma época, no ano que vem, eu já esteja titulado aí como um mestre em ciência da computação. E vai, porque eu te conheço e sei que você vai atingir esse objetivo. André, para a gente encerrar, de fato, eu queria que você agora deixasse um recado, talvez para os nossos alunos, né, para os seus diversos alunos, mas também para os nossos ouvintes. E acho que inerente a essa questão, assim, para o público que está no terceiro ano, que está muito pressionado aí para ingressar no mercado de trabalho, para ingressar na universidade, ou mesmo para quem quer fazer como o André, mudar de área, mudar de ramo, estudar uma nova coisa, porque eu também percebo que às vezes a gente é muito cobrado por, assim, tomar uma decisão quando jovem e seguir a carreira até o final. Mas você e muitas pessoas que eu estou trazendo para cá mostram que a vida é sim um livro cheio de possibilidades. E temos você, como a gente teve outros entrevistados, que
é a prova viva disso. Então eu queria que você encerrasse com uma mensagem, um conselho, né, como professor para essas situações. Especificamente para os alunos, em grande parte que eu dou aula são de terceiro ano, né? E a gente conversa muito sobre essa transição, né? Do ensino médio para as escolhas que são, né, muito... pressiona muito, né? Seja a escola, família, amigos. E eu sempre falo o seguinte, não assim, escolha o que você quer fazer, mas pense, se você não gostar, você tem tempo para poder mudar. Não se prenda justamente a uma coisa apenas para poder agradar uma outra pessoa. Sei que existem pressões de vários lados, como eu acabei de dizer, mas não se prenda. Se você escolher algo, olha, passa um tempo, você viu que não era aquilo, você se encontrou em uma outra atividade, vai lá e mude, não tem problema. Nós conhecemos professor que era engenheiro civil, saiu da engenharia civil, foi para artes, saiu da artes, né, e de certa forma está ligado a artes, e foi para música. E está super feliz. Ou seja, a escolha que a gente faz pode ser por uma pressão de momento, de família, de amigos, de escola, mas tenha em mente de que essa decisão não vai ser o resto da sua vida. Você pode chegar e falar, olha, me sinto feliz mais fazendo esta atividade. E vá ser feliz. Perfeito. E eu tava me esquecendo, mas eu lembrei. Conta pra gente de onde surgiu o Andrebas. Essa é uma brincadeira que eu faço até para poder quebrar o gelo nos primeiros dias de aula. É claro que assim, aqui a gente não tem a imagem, mas quem me conhece sabe, eu tenho mais de 1,90 m de altura, pareço até o Homem de Pedra do Quarteto Fantástico em alguns momentos. E, assim, quem me conhece acaba vendo que eu não sou carrancudo. Claro que eu tenho momentos em que eu preciso ser um pouco mais rígido. E aí, para quebrar o gelo, eu criei um trocadilho com o meu nome, para justamente, né, dar essa entonação também de valorização, autoestima, essas coisas. Eu brinco falando que meu nome é Andrebas, sempre nas minhas apresentações iniciais. E aí eu brinco, falo, olha, é uma sigla, então você entenda que, tipo, quando eu falar, você tem que perguntar o porquê. E aí eu vou fazer essa jogada com você aqui, Vitor. Quando eu falar, você vai ter que perguntar o porquê. Aí eu vou falar, quando eu falar, meu nome é André Luiz, mais conhecido como Andrebas, que significa bonito, alto e sensual. Por quê? Porque eu me valorizo, e você? Agora me E pegou, hein? essa é a jogada que eu faço. Bacana, bacana. E um comentário interessante, pessoal que está nos ouvindo, o André, ele é uma das poucas pessoas que eu percebi que ele sabe identificar quando eu vou falar alguma besteira. Pela entonação, não sei porquê, é entonação. Quando vem com eu falei, não, eu já me fecho, eu já me seguro aqui, já sei que vem alguma coisa, mas eu não entrego tanto, vai. Não entrega. É porque assim, eu tenho umas frases meio clichês quando eu vou mentir. Que é tipo assim, galera, vocês viram o e-mail que chegou? Ou então, pessoal, vocês têm uma coisa pra contar pra vocês, aproveitar que tá todo mundo aqui. É sempre assim eu começo, velho. Ou é quase tipo, era uma vez. Ou seja, tem sempre um código ali escondido que vai vir alguma coisa. Mas eu gosto desse tipo de situação, deixa o ambiente mais leve. Eu procuro, inclusive, atuar com os alunos de uma maneira extrovertida. Até para poder, assim, o ambiente não precisa ser carrancudo, o ambiente não precisa ser totalmente fechado. Então eu procuro utilizar a linguagem deles, por mais que algumas vezes eu não saiba o que eles estão falando. Mas eu procuro utilizar a linguagem deles ali, até nas conversas informais, para poder se aproximar um pouco e verem que não é que eu não sou contra eles, eu sou a favor deles, assim como você também faz. Bom, André, queria te agradecer demais pelo seu tempo valioso que você disponibilizou aqui para mim e por História Sem Crise como um projeto. A gente busca trazer pessoas como você para comentar, dar voz às suas experiências, também conseguir enriquecer os nossos ouvintes aí com o seu conhecimento, com a sua história, trajetória e afins.
Então, em nome aqui do projeto do História Sem Crise, queria te agradecer demais pela participação, por ter acreditado, dado essa força aqui pra gente. E é isso. Eu agradeço o convite, Vitor. Eu acompanho os episódios quando tenho tempo, acompanho alguns episódios. Assim, adorei o formato, até por conta de dar voz justamente a muitos que parece que são escondidos, mas não estão. E aí é legal que a gente vai mostrando um pouquinho de como nós somos também fora de sala de aula. O assunto aqui foi predominantemente a sala de aula, mas mostrar um pouquinho como é o fora da sala de aula, né? Como é que é a gente fora dela. E você está mostrando com esse projeto aí que existem outras frentes, né? Que você pode trazer usando a boa comunicação, usando a boa dialética, justamente para poder trazer os colegas, trazer as pessoas que você acha interessante trazer um bom tema. Então eu parabenizo aí pela iniciativa ou pela continuidade de uma iniciativa que tenha muito sucesso e estarei acompanhando aí os próximos episódios. Obrigado, agradeço pelas suas palavras. Galera, a gente vai ficando por aqui, como eu pedi no início, para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, acompanhar os nossos episódios que saem simultaneamente no Spotify também. Se inscreva, comenta, compartilha, avalie a gente lá no Spotify que dá essa força. E assim, pessoal, o André, assim como eu, nós somos corintianos. Não estamos numa das melhores fases, mas eu vou encerrar esse episódio. Peço licença para os outros membros aqui do História Sem Crise, que não são corintianos, mas esse eu vou ter que encerrar com Vai Corinthians. André, obrigado, viu? Tamo junto. E vai, Corinthians. E vai, Corinthians. Obrigado, Vitor.